Bom, pessoal, hoje, né, nós vamos fazer aquele videozinho bate-papo, ok? Eu vou perguntar para você o que tem a ver os discípulos de Bolsonaro e os discípulos de Jesus. O que tem a ver os seguidores de Bolsonaro com os seguidores de Jesus? Eu vou falar para você que tem tudo a ver, e não é heresia. Eu vou mostrar para você aqui dentro das escrituras qual a semelhança, né, entre esses dois grupos, né? A semelhança entre esses dois grupos é a seguinte: o pessoal, o grupo, né, que seguia Jesus, eles estavam na expectativa, né, do fim da era mosaica. Eles estavam na expectativa do fim do mundo daquela época. Em algumas passagens bíblicas, como Mateus 13, Mateus 24, por exemplo, quando Jesus conta a parábola no capítulo 13 e quando os discípulos estão ansiosos para saber quais sinais haveria do fim do mundo, Jesus está tratando do fim de uma era. A palavra grega usada ali é a palavra aion, que significa fim de um período, fim de uma fase, né? Então os discípulos de Jesus estavam ansiosos para saber quando chegaria o fim daquela fase mosaica, quando chegaria o fim da era mosaica, daquela época opressora, né, que estava sobre eles. Da mesma maneira que os discípulos de Bolsonaro, os seguidores de Bolsonaro, e eu posso me declarar um deles aqui, estamos, né, ansiosos para poder chegar o fim da era Lula, o fim, né, dessa dispensação onde o PT governa nesse país, o fim de uma era opressora, né, como foi a era mosaica, como foi, né, aquele período de Jesus há 2000 anos atrás. Então, da mesma maneira que os discípulos de Jesus estavam ansiosos, né, pelo aion, né, pelo fim daquele período, pelo fim daquele mundo, né, que imperava sobre eles, pelo fim daquela fase, daquele período da história onde Moisés reinava, nós estamos aqui ansiosos pelo fim da era, né, de governo do PT neste país. Então essa é a semelhança, né, entre os discípulos de Jesus e os discípulos de Bolsonaro. Infelizmente, né, as instituições religiosas, elas trocam, né, a palavra mundo, período, né, o período de tempo, pela palavra mundo, cosmo, mundo, planeta. E isso inviabiliza o entendimento e a compreensão desses dois textos, né, de Mateus 13 e Mateus 24, para aqueles que são seguidores, né, de instituições religiosas por aí. Eu vou deixando aqui um forte abraço para você, ok? E te desejo graça e paz.